Boa noite a todos. Agora sim, vamos então fazer aqui esta pequena live com um homem que fez a primeira edição dos Mistérios do Prazer Feminino e que, portanto, hoje vai nos dar aqui o seu testemunho. Então, bem-vindos a quem já está aqui a chegar. Eu vou pôr aqui o comentário, vou fixar aqui o comentário para quem entrar já saber do que é que vamos falar hoje, ok? Portanto, bem-vindos a quem está aqui. Vamos lá aqui fixar o comentário. Então, vou. Então, ok. Fixar o comentário. Aí está. Já temos então aqui o nosso convidado que já está aqui a chegar. Então, vou-te convidar, Miguel. Espera aí. Ok. O convite está feito, deve estar a recebê-lo. Ora, aí está ele. Alô, tudo bem? Olá, estás-me a ouvir? Sim, estou a ouvir bem. Também me ouves bem? Ouço, otimamente. Pronto. Para quem está aqui a assistir-nos, se por acaso ouvirem algum eco, avisem-nos. Se o som não estiver bom, confirmem-nos que estão aqui a ouvir. Então, boa noite, Miguel. Boa Muito noite, bem-vindo. Alicia. Muito obrigado. Olha, muito grata por teres aceito este convite. É para mim um privilégio ter aqui alguém com quem eu trabalhei a falar sobre o trabalho que foi feito. Então, grata pela tua coragem, né, por estares aqui, estares a expor-te e estares a falar aqui um bocadinho da tua experiência, que O certamente vai prazer é ser todo meu. útil. Pronto. Então, irmos assim direto ao assunto, né, porque é suposto ter aqui uma live mais cortazita. Um, Portanto, o que é que te motivou? Portanto, tu entraste nesta primeira jornada, não é, dos Mistérios do Prazer Feminino, já seguias o meu trabalho aqui há algum tempo, porque já, pronto, já nos íamos acompanhando virtualmente, não é? O que é que te motivou quando viste esta jornada, não é? O que é que te motivou a entrares nesta jornada dos Mistérios do Prazer Feminino para homens? Olha, olha, o que eu já, enfim, já é um tema que já me vai interessando há algum tempo. E o que me puxou mesmo, acho, além do interesse que eu tenho sobre o tema, foi ter visto o teu programa, que achei fantástico, os temas todos que ias desenvolver. Foi o facto quer dizer, por exemplo, eu tinha mais conhecimento de outras formas presenciais, de outras pessoas que eu conheço também, que trabalham nesta área, e encantou-me por vários motivos que, esta possibilidade de poder estar em casa e, portanto, ser em sessões online, desfasadas no tempo, portanto, sem necessitar de uma grande concentração de um fim de semana onde tudo acontece. e, e a gente, né, às vezes, pronto, assim há tempo para digerir, há tempo para pensar e para preparar. Portanto, são mais curtas cada sessão e, e por esse sentido também podem ser mais leves, mas também bebemos mais de cada informação, de cada tema. Hum, Acho que foi isso que me puxou. Sim, acho que é isso. Uhum. Ok. Lembras-te se, por exemplo, tinhas algum receio? Porque eu acredito, e eu sei que isto é um trabalho inovador, não é? Pelo menos até agora eu não conheço ninguém que o esteja a fazer. E que os homens ficam muito reticentes ou porque é uma mulher a fazer, a dar a falar sobre estes temas, não é? Ou porque estamos a tocar, estamos quase que a pôr em causa o conhecimento que os homens têm sobre o prazer feminino e a sexualidade feminina, e depois há ainda muitas, muitas questões que estão associadas. O que é que a ti te ocorreu? Não sei se entretanto falaste com alguns amigos na altura, não é? Se queriam se inscrever ou não, qual é que eram as reações, o que é que achas que possam ser os medos dos homens que olham para esta jornada, têm curiosidade, mas não dão o passo? Sim, é uma boa pergunta. Acho que se calhar poucos reconhecem que têm os medos.
mas será, não sei se será propriamente medo, será talvez alguma insegurança de ser confrontados em falar abertamente de sexo, e quando eu digo abertamente é profundamente, não é? Portanto, com detalhe e chamando as coisas pelos nomes e falando as coisas com precisão. E se calhar há muitos homens que, ou porque de alguma forma têm receio de que a sua ignorância seja exposta, ou que os seus preconceitos sejam evidenciados, ou mesmo de ter, enfim, antes de experimentarem, se nunca tiveram essa experiência, de não se imaginarem, de terem uma conversa assim tão aberta com uma mulher assim frente a frente. Sim, é capaz de haver algumas questões que muitos homens têm. O que é interessante é que, da experiência que tive, eu confesso, enfim, também te conhecia, e, enfim, já tenho, não senti assim propriamente receio deste tipo de questões que pus, mas estava curioso para ver como é que funciona assim online e enfim, com mais pessoas também, não ser assim um mano a mano. E achei interessante porque reparei que as pessoas, que os meus companheiros, não é, de facto também acabaram com as sessões reparei que eles estavam super à vontade, a falarem, assim como se estivéssemos a falar em família. O que é muito bom, porque é como se estivéssemos a falar com uma prima que sabe muito e a gente possa perguntar mesmo aquelas coisas que não nos atrevemos a perguntar, nem sequer às amigas, mas assim, e isso achei isso fantástico, porque não há uma carga erótica nas sessões, portanto, se calhar muito motivado por ser online, não é? E não ser presencial. Aliás, normalmente quando é presencial é mais em casais que vão, portanto há sempre uma carga erótica, mesmo que seja com o próprio casal, e às vezes, enfim, trocam-se, etc. Portanto, partilham-se, as pessoas vão rodando e há sempre assim uma carga erótica associada à aprendizagem. E o que eu achei interessantíssimo nas tuas sessões é que é assim uma coisa que tu podes de facto ir muito longe porque não tens a tua cabeça ocupada com qualquer outro tipo de questão que seja uma agenda secreta tua que tu tenhas que gerir. Não, estás a falar exatamente como se a ideia que me tem é como se fosse assim uma prima mais velha, tu não és, mas pronto, assim, é uma comparação, uma Neste prima. caso, mais nova do que tu, né? Sim, mas estás a perceber o que eu estou a dizer, tipo uma prima em que não Sim. tens não há ali nenhuma questão, nenhum jogo, nenhuma coisa, mas que tu possas bem perguntar as coisas, enfim, mais íntimas possíveis, com maiores à vontade, e achei isso muito bonito e muito útil e muito prático, e com resultados práticos muito bons para todos. Só. Sabes que para mim também esse ambiente em que há essa vontade, mas também há abertura para falar de tudo e não há carga erótica, não é? Ninguém está ali a seduzir ninguém, Claro. mas haver este de, olha, estamos numa sala de aula, estamos super descontraídos, não é? Uma sala de aula entre aspas, que é o Zoom, estamos super descontraídos e podemos falar de tudo o que é relacionado com a sexualidade como se estivéssemos a falar de receitas, de Sim. bolos, não sei, qualquer coisa, não é? Porque, no fundo, é encarar a sexualidade com a naturalidade que ela tem, que ela deveria ter, na verdade, Sim. na nossa sociedade, e, e pôr para mim à vontade, colocar as pessoas, os participantes à vontade, para poderem fazer as perguntas que querem, não haver julgamento. Portanto, aqui parte, e uma das coisas que eu recordo de dizer logo na primeira sessão foi encarem isto de como se não soubessem nada sobre sexualidade
para se sentirem à vontade para perguntarem qualquer coisa que queiram, porque não há aqui ninguém para julgar. Sim. Pronto. E para mim isso também é muito importante, porque para mim, como coach, não é? Eu também gosto de me sentir bem com as pessoas com quem eu trabalho. Gosto de sentir-me à vontade, não me gosto de sentir inibida e faço o possível para que as pessoas também se sintam à vontade e se sintam que há um espaço e há um lugar seguro onde perguntar coisas que se calhar, como tu disseste, nunca se atreviam a perguntar a outras mulheres. Às vezes Sim. nem à própria parceira, Sim. não é? E é Então, giro, e é isso que disseste, podia ser assim falado de outra coisa. Às tantas, reparei que, quer dizer, estavam-se todos a falar assim já de, sei lá, de tudo mesmo nas sessões relativas ao sexo oral e sexo anal, que geralmente sim, temos, falar de todos os pormenores como se fosse exatamente um tema como outro qualquer, sem qualquer problema ou inibição. E é exatamente como te disse, podia ser uma coisa culinária ou de outro assunto qualquer, as pessoas estar ali a falar dos temas já estamos a falar dos ingredientes. quase. Sim. Exato. Quase. E Às vezes até ficava assim a pensar, pá, mas espera lá, mas estamos aqui a falar de coisas, pá, que também não são para ser tratadas com esta leviandade. Quase, espera aí, vamos lá deixar de tornar as coisas tão, dar-lhes um bocadinho de carga que elas têm. Não, estou a brincar, mas achei piada como se falava sei lá, os ponto G, clitóris, mamilos e tudo, como se fosse ingredientes para uma refeição, uma refeição ótima. Sim. exato. Para mim, ao mesmo tempo, é trazer a leveza a um assunto que é natural, não é? Da Sim. nossa dimensão sexual do ser humano, e ao mesmo tempo chamar as coisas pelos nomes, mas também falar com muito respeito, não é? Uhum, claro. E pelo menos eu sempre senti isso, que eu sempre procurei trazer respeito na comunicação e também senti da vossa parte esse respeito. Uhum, Também vocês me fizeram sentir à vontade, não é? E eu também, como se calhar há pessoas que não me conhecem, mas eu sempre passei muito mais tempo com os meus amigos homens do que com as minhas amigas mulheres. Então eu estou super à vontade com homens, até. Aliás, a verdade é que a minha postura é muito mais descontraída. Eu creio que hoje em dia eu já estou a alcançar esse equilíbrio de ter a mesma descontração com mulheres do que a mesma que eu tenho com homens. uhum, Mas para mim é super natural estar num grupo de homens. Para mim foi só novidade ter sido em trabalho, não é? uhum. E eu como Foi coach. ótimo. Uhum. Foi ótimo, Pronto. foi ótimo. E outra questão que eu também acho que eventualmente pode trazer alguns receios a homens que têm curiosidade para se inscrever, mas que têm medo, é que acham que se possam sentir obrigados a fazer partilhas íntimas que não querem fazer. Uhum. E, como tu sabes, vocês, quando fizeram partilhas, foi pela vossa própria vontade, Sim, não é? sim. Sim, é interessante também de teres referido isso, sim, porque podem, por exemplo, eu às vezes brincava com alguns amigos meus, então tens que fazer, olha que é, pronto, a dizer como estava a gostar das sessões, que ainda demorou algum tempo, foram 10, não é? Ou 10 ou 11 sessões, já nem me lembro. 2 meses, Sim, 10, 11 no total, na e verdade. então, à medida que ia decorrendo, de vez em quando falava com amigos e com amigas, até falei bastante mais com amigas sobre este tema, porque enfim, por vários motivos, porque acho que é um tema que também muitas mulheres, de alguma forma, ao desconhecerem, ou normalmente, como os homens não têm muito este tipo de detalhe ou de cultura, de abertura, de falar, é interessante também que elas quase que não aceitem isso, não é? Então, achei muito interessante também falar com mulheres sobre esta possibilidade de haver muito mais homens que tenham uma consciência da sexualidade deste tipo de sexo, que não um sexo mais trivial, e Uhum. achei ótimo. Mas já não sei o que é que estava a dizer. Estava-te a dizer, sim, estavas a dizer que, portanto, os participantes, os participantes podem estar simplesmente a assistir e a aprender, a tirar dúvidas, e nunca senti em mim nem em nenhum dos outros participantes, quer dizer, algum momento de inibição que se sentissem obrigados, vá lá entre aspas, a ter que partilhar uma coisa mais íntima ou uma coisa pela qual não estejam à vontade por qualquer motivo pessoal, não é? Cada pessoa pode ter as suas questões.
Uhum. Isso também, o facto de ser online, também me parece que ajuda, não é? Porque até pode haver um dia que tu estejas mais comunicativo, uma sessão que tenhas mais comunicativo e outro dia que estejas mais, por qualquer motivo, introvertido ou que não te apeteça tanto partilhar e podes-te recolher um bocadinho mais, como são sessões que tu dás algum tempo depois para se visualizar outra vez portanto, a aula durante alguns dias. É ótimo porque dá-te uma flexibilidade enorme. Eventualmente, até se falhares uma aula, podes ir ver, ou nesses dias que tu não, ou o tema tipo, eventualmente não estejas tão à vontade, assim podes-te recolher um pouco mais, assistir à aula Já está. outra vez e voltar a ti para perguntar algumas coisas, se perder essas animações. Portanto, eu acho que a flexibilidade que permite este formato é fantástica e é super prática e pode abrir aqui uns canais que para muitos homens, admito, amigos meus, que vêm-me imenso à cabeça, assim que não estou a ver que fariam um fim de semana presencial, onde se pode também aprender muita coisa, mas enfim, penso que muitas pessoas não têm receio, há outros tipos de receios que se põem pela frente, e este formato parece-me tão ligeiro, quer dizer, tão fácil, é isso que acabámos de dizer, que uma pessoa não precisa de se expor nada, enfim, sem haver um jogo de sedução e de erotismo, parece-me que pode ser Uhum. mesmo muito útil nesse sentido. Ok, obrigada. Bem, agora de repente olha para as horas, já são 10h20, portanto foram Pois, 20 minutos. pois, Vamos tentar aqui ser um bocadinho mais rápidos. encurtar um bocadinho, Ah, sim. exato. Então, queria te perguntar aqui de todos os temas que foram abordados, de todas Sim, as aulas, cada aula tinha uma sessão, um tópico diferente, sim. houve assim algum que te tivesse tocado mais? Qual é que foi assim aquele que. Opa, Alicia, temos mesmo que Ou encurtar mais do isto. que eu, não sei. Temos mesmo que. Porque eu agora estou um bocado chateado porque eu perdi tanto tempo nos outros pontos das questões anteriores. Porque na verdade acho que. Aliás, já tinha dito que foi dos pontos que me atraiu, portanto, me motivou portanto, ir às tuas sessões. Foi exatamente o programa que tu escolheste. Podia incluir aqui outro tipo de algumas coisas, por acaso fui-me lembrando assim de algumas coisas que podiam, depois, depois falamos, ou então será o nível 2 ou o nível 3 assim umas Exato. coisas um bocadinho mais requintadas, mas o programa Um segundo nível. achei muito bom. Já tenho aqui uma cábula com os nomes das sessões, que ainda são muitas. E olha, logo a começar, penso que foi a primeira, eu tenho aqui a cábula, mas não sei se a cábula está correta, que foi a primeira que falámos da libido e da ciclicidade feminina. Foi essa, a primeira aula, Exato. que Essa falava foi dos a ciclos. primeira ao vivo. Pois, mas para mim, assim, a primeira, sim, exatamente, a primeira a ouvir, que sim, tinhas feito uma outra, exato. Portanto, será a segunda sessão, não é? Mas foi a primeira aula, a aula que deste. E olha, para mim foi, quer dizer, todos os outros temas e as outras aulas, e já depois faço falar muito rapidamente para não perdermos tempo, e se eu por acaso me começar a demorar, avisa-me, porque adorei mesmo este tema. E aliás, a forma como tu deste, não é? Porque obviamente todas as pessoas têm já alguma noção disso, mesmo que não seja uma noção por terem lido ou por terem investigado, mas uma questão de prática, não é? De saber as alterações, o que é que as alterações hormonais provocam nos humores, no estado, Exato. no estado emocional enfim, das mulheres. Portanto, isso é uma coisa que pela experiência tu vais aprender a ver. Mas tendo conhecimento mesmo, enfim, perdendo um bocadinho de tempo do trabalhinho, da papinha feita, que uma pessoa, como neste caso foste tu, que pode trazer. Eu acho que foi maravilhoso, quer dizer, e acho que quase que devia ser uma coisa de escolaridade obrigatória, devia ser aprendido nas escolas, Sem dúvida. porque, quer dizer,
pode ter um impacto tão grande, seja especialmente nos relacionamentos, não é? Mas não só nos relacionamentos, porque tu lidas com mulheres, homens lidam com mulheres no trabalho, em imensas circunstâncias em que estas alterações afetam não só no relacionamento, não só ao nível sexual ou no nível de relacionamento num casal, mas também num relacionamento de vários tipos que pode haver entre homens e mulheres. E até me lembro que tinha, pronto, portanto, aquela questão de a própria libido também ir flutuando, não é? Portanto, enfim, há a parte que tu até chamaste a parte da primavera, não é? Até a ovulação, e pós na ovulação a mulher está quase a gritar a conter-se, mas muito exposta e aberta, porque na verdade tudo isto é uma questão biológica. Isso também, por acaso gostava de ir lá, porque acho que é muito importante também para tornar a sexualidade natural e para se perceber como o sexo é natural, relacionar a sexualidade não a uma questão mental, não é? Mas de desejo mental, mas uma questão biológica, pura e simples, não é? Uhum. Portanto, e ver como é que uma mulher, estas alterações das hormonas e do ciclo menstrual da mulher, que lhe afeta a libido, é uma questão puramente biológica que depois, obviamente, se mistura com questões culturais, com questões de outros tipos de Emocionais, questões. mentais, sim. Exatamente, mas que basicamente é reprodução, não é? É a reprodução de uma espécie, que é a nossa, e isso é muito bom ter isso consciente, porque para perceber que isto não estamos aqui, não é nenhum, que isto são coisas perfeitamente naturais. E então estava-te a dizer que sei lá, lembro que também falámos nas aulas, que me lembrei, pá, quão seria útil haver cada mulher poder ter assim um género de um placar que pudesse, sei lá, em casa, num relacionamento, pôr em casa. Calendário. Estou, exatamente, hoje não, por favor, hoje estou recolhida, estou na, estou na fase, ou quando estou na fase, por exemplo, antes da ovulação, na fase ciliar, não é? Em que começa a haver uma maior abertura. Tá, podia-se arranjar t-shirts, onde as mulheres pudessem ter umas t-shirts, iam, iam para o Lux, assim com uma carinha assim buscar o olho, assim, estou na ovulação. Hoje estou super aberta, talvez tu sabes. Sei lá, acho que é um tipo muda tanto, pode mudar tanto o comportamento e a resposta, enfim, a comunicação, tantos aspectos da mulher, que o conhecimento disso, especialmente num casal, enfim, mas isso em princípio sabe, não é? Mas mesmo a outros níveis de relacionamento, não é descabido, porque mesmo a nível de trabalho, da criatividade, de uma altura em que a mulher está muito mais disposta para um determinado tipo de trabalho e noutra altura de recolha mais de menos vontade de ser estimulado e tudo, que portanto tem outro tipo de trabalho. Portanto, se tivesse eu um dia que tenha uma empresa com vários funcionários, mulheres sobretudo, que são ótimas para trabalhar com elas, acho que vou mesmo fazer isso, não é? Para perceber qual é o estado de cada mulher, para orientar o trabalho delas. Acho que podia ser uma mais-valia para o grupo de trabalho. Bom, mas para não me Uhum. esticar de tempo, adorei este capítulo da libido e da sexualidade feminina, porque achei super prático, super útil, que pode trazer melhorias enormes a um relacionamento, se a outra pessoa tiverem atenção a fase onde a mulher está, é ótimo. E depois estou aqui a ver na cábula, o segundo tema foi o que aumenta e tira a libido de uma mulher. Era este o título. Eu não tirei assim um bocado de memória, não sei, mas acho que era isto, não era? Era este o título, sim. Pronto, pá, aqui acho que obviamente
que é super interessante também e de alguma forma são tudo coisas que tu vais aprender ao longo da vida, mas falando delas diretamente, enfim, pode ser no fundo uma consciencialização que depois que te torne mais presente, que fique mais presente quando tu estás com uma mulher, de facto, num ato, não é? E em vez de cair um bocado ou em práticas que são muito boas, mas acabam por ser rotineiras quase que tu sem dares conta, porque são boas, então acabas por te encaminhar para lá. Tendo uma consciência, enfim, de uma informação mais organizada, pode ser fantástico, pode permitir coisas incríveis. Depois já há um outro tema para despachar, para não me esticar muito, que eu achei, e acho também que devia ser um tema que de alguma forma muito, enfim, que devia haver uma preocupação muito grande mesmo a nível social de falar mais sobre isso, que é, portanto, a sexualidade trivial versus a sexualidade sagrada, não é? E com esta coisa da facilidade com que se vê pornografia, com que há tantos, que no fundo é uma imagem de sexo mais com estereótipos, não é? Do que é uma mulher sexualmente atraente e o que o homem tem que ter o pênis grande ou esse tipo de questões que vêm nas revistas não só nos filmes pornográficos, mas no cinema erótico em geral, não é? No erotismo que se vê. Uhum. O que isso limita brutalmente pessoas que fiquem um bocado presas a esse tipo de coisas, para já problemas pessoais que pode trazer, porque obviamente aquilo enfim, é uma treta, uma treta, não é? Nem sei bem que expressão usar, não tem a ver com a verdadeira natureza sexual das pessoas, não é? Aquela coisa que está É um permanentemente. teatro, não Exatamente, é? pronto, yeah. E, portanto, problemas que isso pode trazer a vários níveis e o que se perde, não é? O que se perde por não se explorar outro tipo de sexualidade muito mais interessante e que quer dizer, não, a nível de prazer, mas não só prazer físico, sexual, o nível de conexão, as experiências que tu podes ter, os estados de consciência que podes chegar, a fusão, o passar a ser uma coisa efetivamente partilhada em vez de ser uma coisa separada e cada um está a procurar o seu prazer. Enfim, acho que eu gosto, é um tema que já me interessava antes, mas gostei muito da forma como tu o abordaste e aprendi coisas e, são sempre informações e tomadas de consciência incríveis porque que te podem aproximar da pessoa com quem estás e das pessoas com quem venhas a estar a nível sexual de uma forma Uhum. que não tem nada a ver com uma sexualidade mais banal, que é aquela que se fala normalmente e aquela que até os homens entre si tendem, enfim, a falar como se a outra fosse uma coisa mais piegas ou assim, não é? Porque daquela sexualidade trivial em que no fundo estão todos ali um É um bocado objeto. a chorar porque não têm acesso a outra, a outra melhor e nem sequer sabem. Depois falaste também da comunicação consciente, para aquele tema. De facto, não sei se dou-te os parabéns pelo programa, porque não sei onde é que te vês as coisas todas, mas são temas tão, não a sério, são temas tão importantes e tão interessantes e bons, ainda por cima. Portanto, tem aqui um coisa. Portanto, a comunicação para mim é aquilo que pode estragar ou tornar um relacionamento incrível ou tornar uma porcaria, não é? Aquela coisa do ego, não é? Aquela coisa do medo, da confiança que se pode ter ou do medo, ou do ego, ou do deixar cair, não é? Do abandonar e de tornares realmente não só despido fisicamente sem roupa, mas também despido de uma forma de honestidade, não é? Portanto, poder haver uma comunicação realmente boa pode mudar completamente o relacionamento.
não só sexual, a todos os níveis, mas sexual especialmente, onde há tantos receios e é curioso que é uma coisa que eu até te falei nas aulas, não é? Não só dos homens, mas mesmo das mulheres, não é? Que se habituam a algum tipo de parceiros que enfim, com mais preconceitos, então passam a usar um tipo de comportamento para não desagradar o parceiro, não é? Quase como um comportamento defensivo, em que são elas próprias Sim. quase que incentivam esse tipo de comunicação mais fraca. Quer dizer, de facto, a comunicação é um tema incrível e que também achei muito importante. Depois, para avançarmos, estou aqui a ver na cábula a anatomia orgástica feminina. Pá, Alicia, para mim enfim, sempre me interessou, não é? Já me interessava antes, não, mas passou a ser assim um bocado como quase uma viagem, quer dizer, agora mesmo, mesmo que tudo o Mapa do resto tesouro. mesmo que tudo o resto se perca, ou num dia mesmo chato, que não apetece nada de sexo, olha, pelo menos vou fazer aqui uma exploração, imensos sítios para visitar, imensas coisas para sentir, imensas, é um programa autêntico de tanta coisa boa, tantas possibilidades diferentes para tornar o sexo variadíssimo e sempre diferente, não é? E sempre interessante, nunca desinteressante, nunca é a mesma coisa. Poder, para além das mulheres serem todas diferentes entre si, o que já de si aumenta por infinito, quer dizer, o facto delas terem uma infinidade de sítios e de fontes Contos orgásmicos. e de recantos que podem gerar prazer e conexão, não só prazer no sentido de prazer sexual, mas de conexão. É incrível, gostei mesmo muito e aliás vou ter que rever um bocado porque são tantos que às tantas uma pessoa pode esquecer de um. Pô, estava mesmo ali ao lado e passou-me, pá, que chatice. Era mesmo ali que eu queria ir. Eu bem o senti, mas pá, falhou-me ali um pouco. Não, mas é muito bom. Depois tens dois capítulos que é o sexo oral e o sexo anal, que eu achei ótimos porque para além de serem temas maravilhosos, se forem abordados com abertura e com conhecimento, e se houver conhecimento sobre eles, são temas normalmente esses sim, só no sexo anal, que há alguma, não é bem tabu, não é? Mas há assim uma certa coisa de se falar sobre ele, porque parece que não há nada a falar, não é? Mas há tanta coisa Já tanto. e é tão interessante, portanto achei ótimo. E depois estou aqui a acelerar um bocado. Pá, os dois últimos capítulos que para mim também foram. Pronto, estava a dizer que o primeiro, a segunda sessão da libido e sexualidade feminina foi fantástico, mas os dois últimos, que é como prolongar o ato sexual, não é? Como o que para mim não tenho problema nenhum de dizer, e a quem esteja a ouvir, que aprendi imenso, porque nunca tive muita pachorra, enfim, de me informar com leituras específicas ou, enfim, ou de ouvir. Tenho, enfim, algumas amigas que estão muito ligadas também ao Tantra, mas por qualquer motivo nunca calhou assim, ouvir assim, uma coisa atenta como assistir a uma sessão, não é? Que tu estás ali em 2 horas a prestar atenção a um assunto e a descobri-lo. E é fantástico porque, quer dizer, para mim, obviamente, para toda a gente, não é? E o prolongar o ato sexual parece uma coisa que, obviamente boa e interessante. Mas perceber o que é isto, não é? Não é só demorar a ter o orgasmo, é tantas as possibilidades eventualmente até de não ter a ejaculação, não é? Portanto, poder ter um orgasmo energético e não ter ejaculação e as consequências que isso traz, que eu de facto desconhecia, não é? Portanto, a energia que tu podes, não é? De salvaguardar, não desperdiçar através da ejaculação, essa energia vital. Uhum. E eu não sei como é que estou vivo hoje, porque andei a desperdiçá-la tão estupidamente. Olha, tenho imensa pena de não ter tido as tuas.
não ter tido as tuas aulas aos 15 anos, porque neste momento estava aqui. Pá, e é incrível porque, na verdade, mesmo sentindo fisicamente as coisas, enfim, isto não é nada científico, portanto não sei dizer com rigor, com muito rigor, mas pronto, eu agora estou a começar uma atividade de sound healing, em que fazia para sessões de grupo, fazia para grupos, mas agora faço terapias, estou a começar a fazer terapias individuais. E olha, a criatividade que tem tido, a energia, enfim, tem sido fantástico que eu eventualmente associo a isso, porque o Uau, facto de tu teres alguma contenção de ejaculação, não é? sim, Porque sem dúvida que muitas vezes o sexo, quer dizer, da parte do homem e da mulher também, não é? Mas da parte do homem que eu conheço melhor porque sou homem, hum, quer dizer, a gente pensa sempre que pode ser muito bom, de facto pode ser muito rico e tudo, mas é um bocado, assim, simplificando, é um crescendo até à ejaculação, em que depois há uma quebra, enfim, e pá, depois podes retomar mais tarde, mas é um bocado este o ciclo. E aprendendo outras formas de tu teres prazer muito intenso sem teres que ter ejaculação, quer dizer, e aprender as técnicas, porque e exercitando as técnicas que há, além de poder rejuvenescer uma relação a nível sexual imensamente, imenso, porque levar isso para uma relação, especialmente uma relação que já tem alguma fadiga, que já seja uma relação, enfim, com bastantes anos e que já haja algum cansaço, alguma rotina, pode ser uma lefada de ar fresco tão grande, falar sobre isso, experimentar essas técnicas, experimentar-se o efeito que isso traz, o efeito da mulher, obviamente, que é o que será, que vai agradecer, vai agradecer as aulas da Alicia. Meu Deus, obrigado, obrigado. Vai andar com cartazes, aulas da Alicia no Recio. Por favor, homens, espero que sim, espero que há anos que não tinha sexo e de repente agora todos os dias. Não, é muito, muito, muito bom. É um conhecimento muito bom, que não só a nível de conhecimento, mas a nível prático e de mudança da tua vida sexual que pode trazer. É fantástico, é divertido, só tem coisas boas. E além de que esta coisa, enfim, ainda bem, esta coisa deste me salvaguardar energeticamente enfim, tenho a certeza que a partir de agora a minha idade vai decrescer, não é? Portanto, eu, no fundo, cresci até à minha vais andar idade, para trás. poupando nas ejaculações, qualquer dia estou aí outra vez com 15 anos. Era bom também se fosse. Mas na Estou a verdade aumenta brincar. sim a longevidade porque Estou a é brincar. energia vital, não é? Claro, claro, eu estou a Então, brincar, mas estou a brincar, mas acho que tem, porque quer dizer, há muitas pessoas que a quantidade de sexo é a quantidade de ejaculações. Para o homem, enfim, ter muito sexo uhum, é equivalente a dizer que tem muitas ejaculações. E de facto, tu verdade. aprenderes a teres muito sexo, muita energia sexual e o bom que isso tem, sem Muito necessariamente, prazer. exatamente, muito prazer e sem necessariamente andares a desperdiçar a tua energia vital, acho que é fantástico. E depois o último, Alice, ainda bem, que senão a gente demorava-se aqui muito, que eu, para mim, e tu sabes, não é? Que eu gostei imenso, que é o ritual tântrico de casal. Tântrico. Opa, Alicia, que eu fiquei tão triste enfim, já, obviamente, todos os homens e mulheres, não é? Mas os homens, já que este curso é virado para homens, que tiveram momentos de certeza em que tiveram uma companheira ou várias, ou uma com quem façam várias vezes, ou qualquer que sejam as circunstâncias, em que preparam um género de ritual ou um momento em que, enfim, o ato sexual mesmo é preparado com alguns requintes e coisas. Isso acho que todos conhecerem. Mas fazer assim uma coisa mesmo programada ao milímetro, em que haja
em que não seja só o espaço físico, mas todo este conhecimento que se tem destes temas todos que já viemos a falar. Portanto, haver uma consciência grande das possibilidades todas em aberto, da comunicação que se pode ter, que tem que existir para que a sexualidade seja boa, da segurança, quer dizer, de repente tu podes ter uma coisa que eu acho que é inesquecível, que pode ser inesquecível para um casal. São momentos, são momentos que estão muito acima de uma prática sexual entre milhares que tu tens ao longo da vida e só por isso acho maravilhoso. Acho que é uma coisa que eu enfim, dei-me conta que nunca tinha feito assim uma coisa com esse requinte e tão completa, com toda a informação e consciência destes temas todos, que efetivamente eu, enfim, pensava que já era muito experiente e que tinha muita experiência e que, enfim, e satisfação minha não só e que causava também satisfação, dei-me conta que há imensa coisa que posso ainda fazer. Isso é ótimo, não é? Não fiquei nada triste, fiquei contente, só fiquei triste de não ter sido antes, mas pronto. Não tens feito no passado. Então dirias Mas, que o ritual tântrico de casal foi o clímax desta jornada. sim, foi. Acho ótimo. Aliás, nas aulas falámos da possibilidade de, enfim, de juntar algum tipo de apetrechos que sejam do teu gosto e que ou se já tiveres em casal, portanto, que seja do gosto do casal, ou que se não tiveres, que seja do que te dê prazer propor e achas que possa ser interessante, e reunir isso tudo assim num género de uma maleta ou num género assim de uma sacola para poderes ter, não me refiro necessariamente a coisas de sex shop, mas imensas coisas pequenas, falámos de uma pena, falámos de pequenos objetos e coisas práticas que na altura tê-los à mão e todos juntos pode Está a ser caminho. incrível para preparar o ritual sem se desanimar, porque é preciso uma semana ou duas depois ter ali tudo à mão. E de facto, olha, eu que agora também com as minhas sessões privadas de terapia de som que faço, portanto, de massagens de som, e que tenho assim tenho uma marquesa portátil, não é? Quando vou à casa das pessoas e levo, já pensei, olha, que se a vida me correr muito mal, arranjar uma maleta, a maleta do ritual de trânsito. Eu estou a dizer isto a brincar, claro, mas olha, tenho a certeza que há uma percentagem enorme, até era uma coisa gira de saber, enorme de mulheres que nunca experimentam uma coisa destas, nunca teve a possibilidade de ter um parceiro na vida, ou elas próprias não terem. Proporcionasse um momento desse. Exatamente. E, portanto, por isso é que eu estou a brincar, porque não é uma coisa que me interessa ao sabimento, mas imagina que se a coisa correr muito mal, tenho a certeza que ficava com a minha agenda cheia de reservas se andassem com a maleta. Lembras-te daqueles anúncios, não deves lembrar, que é uma coisa muito antiga. A maleta vermelha? Que é uma coisa assim com a maleta, não era assim aquele anúncio. Imagina, Ainda existe. Ainda existe, pronto. Andarem com a maleta também assim na rua, pá, eu acho que era trabalho garantido, era um sucesso brutal. Pronto, olha, não vou perder mais tempo com os temas, portanto, custa-me salientar assim O tempo já foi. Custa-me salientar assim um tema, porque foram, enfim, acho que o conjunto deles é que faz a coisa ter sido, ainda por cima com este culminar, tu levar depois toda esta informação e ter este conhecimento para o ritual tântrico. Desculpa, tu se tens uma relação que sexualmente há um bocado tremida, passa novamente à fase mais louca e boa. Pode salvar relacionamentos, pode salvar muitos relacionamentos. Eu também acredito. Um curso destes e uma consciência destas. Pronto, passa lá a próxima pergunta, senão daqui a pouco a gente. Pronto. Não, porque a gente o tempo já foi. Pronto, então, olha, vou-te fazer a pergunta desta forma. São últimas duas, mas também são curtinhas. Como é que tu
Portanto, tinhas uma visão sobre a sexualidade feminina, não é? De acordo com as suas experiências do passado. O que é que, se conseguires dizer numa frase, mais ou menos, o que é que mudou desde esta jornada? Ou seja, qual é que foi o impacto que teve em ti? Como é que tu agora olhas para as mulheres e para a forma como elas vivem a sexualidade? Bem, eu acho que eu e toda a gente gosta muito de sexo, não é? E o sexo é bom, não é? O sexo é, é bom por natureza. O que eu te dizia assim rapidamente é que talvez eh, tenha aberto uma panóplia, quer dizer, de repente parece que abriu-se por ser organizado e por não ser assim uma informação ad hoc de coisas, se calhar tu até já vais abordando pela vida fora todos estes temas separadamente, mas recebê-los assim de uma forma organizada e com alguma consistência abre-te uma panóplia de possibilidades a vários níveis, não só físicos, mas de relacionamento que é fantástico, que pode melhorar e pode perspectivar novas conexões e novos relacionamentos. Quer dizer, cada novo relacionamento, tu de facto, depois de um curso desses, vais com outro tipo portanto, no campo sexual, vais com A potencialmente, postura. exatamente, potencialmente podes explorar, não é? Se a parceira também o permitir portanto ser mas também tu te vais com outras instrumentos, vais com outros instrumentos também para ajudar as parceiras quando às vezes elas portanto, estão habituadas a homens um bocadinho mais preconceituosos e se adaptam a isso e não sequer estão habituadas a serem honestas, por exemplo, às vezes mentem ou têm que esconder coisas dela com medo que isso seja julgado pelo homem. E de repente, se tu as fizeres perceber que elas podem estar perfeitamente à vontade, só isso, imagina o que tu ganhas com uma mulher livre, não é? À tua frente. E ainda por cima, tu, com o conhecimento que tens da fisionomia dela, de coisas que de facto se pode aumentar muito a consciência que não atendo, obviamente que podes melhorar imenso a tua vida sexual. Imenso. Uhum. Obrigada. Então, agora aqui uma última questão. O que é que dirias a outros homens que eventualmente estão curiosos para entrar nesta jornada, mas que estão Sim. na dúvida se entram ou não? Opa, que diria coisas que eu já disse, mas que de facto são muito úteis, que é um formato super fácil e prático de o fazer, que é um formato que não há necessidade de grande exposição, portanto, se pode seguir com a postura que se queira ter mais reservada ou mais expansiva, portanto, é muito, muito fácil. Qual é que era a pergunta? O que é que tu dizias? Porque é que eu O aconselharia que é outro que homem? dirias a outros homens? Sim, Ou seja, o que é que dirias a outros homens que estão outros homens que estão na dúvida se entram ou não nesta jornada? diria, O que é que lhes diria, dirias? sim, diria mesmo que, que sejam pessoas que acreditem, como eu acreditava que tinha já alguma experiência enfim, e conhecimento e abertura, enfim, que apesar disso há imensas coisas que se podem ter uma consciência mais aprofundada e que se pode aprender por isso. Portanto, por muito que se acredite quer dizer, eu não estou a falar de pessoas porque eu não tenho muitos amigos que sejam do tipo, eu já sei tudo, não preciso saber nada e tal, não sei o quê. Portanto, mas para esses seria, eventualmente, uma pedrada no charco tão grande enfim, acho que era Claro, claro que é maravilhoso, bom. acho que era maravilhoso mesmo para esses homens. Mas mesmo, o que eu estou a dizer, mesmo para pessoas que tenham outra sensibilidade e que, enfim, que tenham uma sensibilidade diferente e encarem a mulher como um ser livre, sexual, tão livre como os homens, apesar das diferenças, não é? E que têm consciência exatamente dessas diferenças, que não são iguais. Mesmo pessoas que pensam
e que são efetivamente já um bocadinho mais conscientes em relação à sexualidade, portanto, que não estejam presos a uma sexualidade trivial, uma sexualidade mais pobre, mesmo essas pessoas podem aprender imenso com deste curso e com o teu, especialmente, porque, não especialmente, porque eu não conheço outros, mas quando eu digo especialmente, pelo programa que tu tens, que é um programa que eu acho que abrange imensas coisas, que é riquíssimo portanto, eu falei a vários amigos meus e desafiei-os a fazerem, até ao meu filho, como eu te disse, depois por ser questão da idade, até um dos meus filhos mais velho, porque eu acho que é uma informação que quanto mais cedo tu a tiveres, melhor. É verdade que é preciso ver alguma maturidade também, por isso eu percebo que, portanto, há garotos e garotos, não é? Há miúdos que têm outro tipo de material e postura, Uhum. outros não têm ainda uma postura, ainda é um bocadinho cedo, mas eu acho que aconselhava mesmo realmente, não apenas, vai lá, vale a pena, que aquilo é giro. Não era assim uma coisa assim. Acho que é mesmo uma coisa super útil e super valiosa num relacionamento. E mesmo que não estejas num relacionamento, mesmo que estejas sozinho, portanto, que não tenhas um relacionamento na altura com ninguém, mas o sexo não precisa de relacionamentos, não é? O sexo. É para o resto da vida, não é? Uma Exato, aprendizagem para o resto da vida. portanto, tu teres uma consciência a estes níveis todos, quer dizer, só te pode melhorar pronto, a vida sexual e as tuas experiências sexuais. Não vejo qualquer aspecto negativo que possa trazer, só vejo coisas boas Obrigada, e obrigada. prazerosas. Em português, como é que se diz? Prazerosas, Prazeroso. prazerosas, não é? É. Se calhar um pior com o outro com o português, não é? Enfim, olha. Falaste, só mesmo para terminar, falaste isto na questão da idade. De Sim. facto, vocês que entraram tinham todos mais de 40 anos e tinham a maturidade e a abertura suficiente para estar com seriedade neste curso. E seriedade não é estarmos ali sisudos e sérios, é a Uhum. seriedade de levar estes assuntos a sério, Claro. mas sim Respeito. com essa descontração, não é? Sim. Exato, e com respeito. E esta questão da idade não é que seja fechado, eu pus lá assim, Uhum. eu disse que era para homens acima de 40 anos, mas de facto é para homens que querem levar este assunto a sério, que têm Uhum. maturidade, que não vão para lá gozar com os assuntos, não é? Que se começam a rir quando estamos a falar de Claro, determinado assunto. Aqueles risos como se vê os miúdos nas escolas, claro, não é? claro. Eu Quando se percebo fala de educação perfeitamente. Não, sexual, e se calhar tem algum é só sentido, nesse sentido. Lúcia. Se calhar tem algum sentido também noutro aspecto que é, quer dizer, quer dizer, hum, a maneira como também depende da tua idade, não é? Mesmo até o teu estágio hormonal, não é? Um miúdo de 20 anos, se calhar encara a sexualidade como muito mais uma coisa experimental, não é? Portanto, está muito mais aberto a uma sexualidade de experiência e de ter vários encontros com várias raparigas para estar numa fase de aprendizagem do que uma pessoa que já passou por tudo isso e que procura outro, outro requinte, que já sabe isso tudo, não é? E procura outro tipo de experiências, outro tipo de estado de consciência ou numa relação, não é? Ou que possa querer trazer a sexualidade para uma relação mais estável, que não é bem o que acontece com todos os miúdos já de 20 anos. Por isso, se calhar tem sentido, quer dizer, se calhar não haver É mais demasiada a questão da mistura. maturidade. Sim, Exato, eventualmente sim. podias ter para mais novos, mas então ser concentrado para menores percebes? A mistura, se calhar, é verdade. E até Não. aí a linguagem seria diferente, Sim, sem exato. dúvida, também. Portanto, eu acho que sim, também Ok. tem sentido. Olha, muito grata, Miguel. Não, foi, Pronto, foi um prazer. pronto. E é isso, e quem quiser, quem tiver a assistir esta live, se tiverem que fazer alguma questão, se ainda não tiverem os 40, mas quiserem muito participar e que quiserem realmente aprender, eu também estou aberta. E pronto, é isso. Olha, Miguel, foste um corajoso, estares aqui comigo a falar de Não, sexualidade. Raramente se ouve não. homens a falar de sexualidade que não Vamos trabalhem falar, com vamos falando. sexólogo ou o que for. É isso.
claramente, quer dizer, em público, e a falar da sua própria sexualidade, não é? Porque os homens gostam muito de falar da sexualidade, mas dos outros, não é? Da deles é bico calado. Pronto. Não sabia. Mas estou cá eu para, não, para falar da deles, quer dizer, em questões vulneráveis, né? Porque depois, Sim, estava a brincar, enfim, estava a tu sabes. brincar. Exato. Pronto. Mas também, olha, é isso. Estou cá eu para desconstruir todo esse cenário e para abrir esse espaço de conversa aberta, de respeito, de descontração também, porque eu também gosto de estar eu própria descontraída no meu trabalho, né? Se isto é o meu trabalho, então também trazer esses momentos de descontração, mas não levando as coisas a sério. Pronto, olha, o fone já se quis ir Claro. embora. Já está a dizer, olha, falta um Já minuto são para uma horas. hora. Miguel, pronto, Uau, já passou uma hora, não acredito, meu Deus. já Tá bom. passou uma hora. Então vá. Olha, foi como foi. Muito grata, Miguel. Olha, Uma boa nada, foi um noite para prazer. ti. Gostei Um imenso. prazer. Obrigado, eu. Tchau. Até já, um beijinho. Tchau, Tchau, até tchau. já.